Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso momento de reflexão. Eu agradeço a todos que estão acompanhando aqui esse canal, que se inscreveram, que deixaram um joinha. Os comentários também eu tenho acompanhado. Que Deus abençoe vocês grandemente. E que o Espírito de Deus nos ajude mais uma vez a entender o assunto de hoje, que vamos falar sobre técnicas simples de relaxamento. Mas antes vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 2, de 1 a 3, e leiamos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Então, nesse relato aqui, nós sabemos que em Gênesis 1 conta a criação do universo, que Deus criou tudo, né? Depois que ele criou tudo, no sétimo dia, ele descansou. Então, depois que ele terminou tudo, lá no sexto dia, que foi na sexta-feira, ele viu tudo que ele havia feito, e aí ele criou o homem também no sexto dia, a semelhança e imagem dele, e aí ele viu que tudo era muito bom, e aí no sétimo dia ele descansou de toda a obra que ele havia feito nesse dia. Então ele deixou-nos exemplo aqui. Isso aqui nos ajuda nós a relaxarmos, a termos um dia por semana, para nós termos esse tempo para nós, sem pensar na nossa correria, nas nossas coisas do dia a dia. E aí nesse dia, todos nós temos o privilégio de estar na presença de Deus, porque ele, como Criador, ele descansou. Deus descansou não porque ele estava cansado, porque Deus não se cansa, mas ele descansou para deixar como exemplo, porque ele, sendo Deus, sabia que todos nós, na correria que temos que ter de correr atrás de tudo, nós precisaria de um dia para descansar. Então, vamos meditar um pouquinho aqui através desse versículo. Hoje todos nós temos a vida muito corrida. Imagine se nós não tirarmos um dia para um repouso, que Deus pede aqui, que é o sétimo dia, né? Acabamos de ler. E aí ele deixou-nos esse dia para quê? Para nós relaxarmos da nossa correria, para nós ficarmos com a nossa família, para nós contemplar a natureza e para nós também ter um momento a mais com Ele. Não que todos os dias nós vamos deixar de ter contato com Deus, porque essa é a nossa prioridade todos os dias. Logo pela manhã, nós não devemos sair de casa sem ter um momento de oração com Deus, de estudo da palavra e buscar a Deus para que Ele cuide de nós durante aquele dia e que Ele vai à frente dos nossos planos, de tudo que nós temos que fazer. Mas, às vezes, a correria não dá para a gente aprofundar muito, lendo muitos livros, muito, né? Então, pelo menos uns 10 a 15 minutos, depende, cada um tira o tempo que pode aí. E aí, durante o dia, vai lendo outras, né? Vai lendo mais, porque 15 minutos, 20 minutos é muito pouco. Tem muitas pessoas que leem bastante, assim como eu, então tem que tirar um outro horário, dependente do que vai ler. Então, o importante é ler, né? Meditar na palavra de Deus, mas logo de manhã tirar esses minutos antes de sair de casa para ter esse relaxamento que aí já começa aí, né? Se a gente está com comunhão com Deus, a gente está se relaxando para ir buscando a proteção dele para nos acompanhar durante o dia. Aqui fala que o relaxamento corporal ele é muito amplo. Depende da nossa respiração, que nós temos que respirar direito, né? Tem as técnicas de respiração que nós devemos aprender a respirar, para que assim nós tenhamos um relaxamento corporal. O exercício físico entra aqui também, que ele é muito importante. Cada pessoa, dependente da idade, procura fazer o exercício que goste, coloca como prioridade todos os dias, né, para poder colocar em prática, para ter um relaxamento, né? Então são técnicas simples que todos nós podemos ter. E também fala aqui do banho e a temperatura da água, ela nos beneficia
Quando nós tomamos o nosso banho, nós podemos abrir o chuveiro entre a água morna e aí e fria, a gente vai alterando, né, a temperatura do chuveiro, e aí naquele momento do banho ele nos traz relaxamento. Se você não fez, experimente, porque eu tenho feito isso e é muito bom, tanto para a nossa saúde, né, como para o nosso relaxamento. E aí o relaxamento muscular. O relaxamento muscular, além dos métodos mencionados, o relaxamento muscular ou progressivo garante de forma sistemática a distensão dos músculos que sofrem pelos efeitos do estresse. Então, quando nós não tiramos esse dia de repouso que Deus nos deixou e não colocamos em prática alguns aqui é, desses dessas técnicas, né, que temos para poder praticarmos, para podermos ter uma saúde melhor, aí assim nós vamos ter estresse. E estresse, muitos hoje sofrem por não tirar esse tempo que é tão precioso, né, para nós mesmos e ter um relacionamento com Deus. Porque nós só vamos ter também um relaxamento mental se nós estivermos esse comprometimento com Deus todos os dias, que é o relaxamento mental, que aí sim a gente vai ter uma boa saúde e aproveitar bem o nosso dia. Aqui fala também da música, né? Aqui em Salmo, se vocês abrirem lá a Bíblia de vocês, Salmo 16, 8 e 9, o o salmista Davi, ele escreveu, foi um louvor, né? Uma música que ele escreveu. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no meu íntimo exalto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Então, quando nós também cantamos, né, nós estamos fazendo relaxar a nossa mente através da oração também, né? A oração é muito importante. Se vocês nunca experimentou orar, tentem. Aqui pode ser que você nunca tenha orado em sua vida, mas a oração sincera proporciona grande relaxamento mental aos que a praticam. Há pessoas que repetem alguns tipos de oração vez após outra. É melhor evitar as repetições, como Jesus aconselhou em Mateus 6, de 7 a 15. E orar falando com Deus como se conversa com um pai. Expresse em sua oração suas incertezas, desabores e conflitos. Peça a Deus as bênçãos que precisa e Ele concederá o melhor. A oração é uma experiência altamente espiritual que deve ser provada para compreender seus benefícios. Então, nós temos que experimentar a orar para nós receber os benefícios que Deus tem para nós. Então, aqui até fala para a gente não ficar repetindo, né, as nossas orações, ter ela gravada e ficar repetindo todos os dias. Nós temos que estar conversando com Deus com o nosso Pai, o nosso melhor amigo. Nós contar o que nós estamos vivendo ali, entregar as nossas ansiedades, toda a nossa vida nas mãos de Deus, que Ele está pronto para nos ouvir. É muito interessante a gente pensarmos, né, nessa forma de relaxamento mental. E aqui ainda fala também que opções de relaxamento traz também alguns itens aqui. Os hábitos alimentares afetam a capacidade do relaxamento mental. Existem alimentos e bebidas que estimulam o sistema nervoso central e derivam ser evitados. O café, o chá e bebidas que contêm cafeínas, essa substância produz estímulos nervosos e bloqueia o relaxamento. Há bebidas alcoólicas danificam as células nervosas e impede qualquer forma de relaxamento. O açúcar refinado em forma de bolos, chocolates, guloseimas, etc., provoca a hiperatividade, e o que é incompatível com o relaxamento. Então, se nós quisermos ter um bom relaxamento, nós temos que evitarmos esses alimentos aqui, né? O café, os chás que contém cafeína, as bebidas alcoólicas, o açúcar refinado e seus derivados. Nós temos que estar evitando para que assim nós possamos ter
se relaxar. Os alimentos que nos beneficia, né, para o nosso relaxamento, aveia, né, que está falando aqui, que pode ser usada em forma de mingau ou como componente de granola. Seu ingrediente ativo para o relaxamento é o glúten de aveia, que tem uma ação tranquilizante. Olha quanto importante tem aveia. A alface também, né? A alface também nos traz benefícios para nós ficarmos mais calmos, ficar relaxados, né? O caju, fala aqui que é um fruto oleaginoso, muito saboroso e rico em magnésio. Contribui para a prevenção do nervosismo e irritabilidade. Então, são alimentos que todos nós podemos ter, né? Que traz assim os benefícios para a gente ajudar a nós termos um relaxamento. Então, se nós juntarmos o dia que Deus nos deu para nós descansarmos, Ele nos deu esse dia como presente. E se nós também beneficiarmos dos exercícios físicos, de uma respiração correta, da música, né, que nos traz também esse relaxamento, da oração, falarmos com Deus e de alguns alimentos aqui que nós acabamos de falar. Assim nós vamos ser bem beneficiados na nossa saúde e assim nós vamos ter esse relaxamento. São técnicas simples de que todos nós podemos ser beneficiados. E aqui tem uma frase de Jesus que está em Mateus 11, 28. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, estão sobrecarregados, cansados? Jesus está pedindo para que venha a Ele. Leva a Jesus os seus fardos, né, cansados, os seus... se você está cansado, sobrecarregados, venha a Jesus. Experimente estar com Jesus e colocar sobre Ele todos os seus fardos e também usar todas esses benefícios que eu falei aqui, essas técnicas, para que assim possa ter uma saúde melhor. E pensando num todo aqui, tudo que Deus quer é o nosso bem-estar, né? Ele Deus nos criou para a gente viver bem enquanto nós estivermos aqui, mas viver com qualidade de vida. É lógico que todos nós dependemos da misericórdia, da graça de Deus, para nós alcançarmos, né, e alcançarmos a fazer tudo que nós lemos aqui, mas se nós buscarmos, né, assim como acabamos de ler aqui, se nós buscarmos e pedir para Deus, Ele vai nos ajudar a gente, todos nós sermos pessoas melhores e viver com mais saúde. Então esse foi o tema de hoje. Que Deus abençoe você e a sua família. E vamos agradecer a Deus todos os dias, né? Logo pela manhã, não sair de casa sem buscar a presença de Deus. E durante o dia, não só de manhã, mas durante o dia, coloca a sua mente para trabalhar através da leitura, que é muito bom, de contemplar a natureza e fazer coisas, né? Cantar, que é muito bom, orar a Deus e escolher os alimentos que traz benefícios para a saúde. E assim todos nós vamos ser pessoas melhores com a graça de Deus. Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, a sua família, mais uma vez. E eu espero até a próxima. Que Deus abençoe. Tchauzinho.